Bom dia, Paulo, Natália, Alex, tudo bem com vocês? O Edu acabou de entrar. Oi, Matheus, bom dia. Chegou. Lucas, bom dia, Paulo, bom dia. Tá todo mundo aí meio acordando com ressaca. Sábado, 10 horas. Irene, Débora. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar antes da gente começar a conversar. Como a gente falou na publicação, vai ser mesmo uma conversa aqui entre a gente, uma conversa de bar, com o tema Desmitificando a Taipa de Pilão. Então, vocês também vão acompanhar aqui, mandar perguntas e vamos ver se esse formato é interessante. Matheus, está me ouvindo bem? Sim. Enfatizar para os participantes fazerem as suas questões, porque seria muito mais rico, né? Sim. Porque aí a gente iria direto ao ponto das dúvidas, das crenças, dos mal-entendidos, enfim, de todos os pensamentos que existem sobre a taipa de pilão, mesmo aqueles que possam parecer os mais óbvios possíveis. Então, às vezes é importante que a gente comente sobre o óbvio, porque faz com que a gente crie uma base para o nosso conhecimento, né? Sim. Por mais que a gente, às vezes, considere alguma coisa óbvia e tenta descartar isso, né? Às vezes pode ser óbvio para você, mas uma outra pessoa não percebe, não entende, não compreende, né? Então, é importante a gente tratar do óbvio. Sim. Por isso, vamos lá, por favor, fiquem soltar então para o pessoal. A gente tem 7 pessoas aqui vendo, tá entrando, saindo às vezes, mas pessoal, encaminhe para a gente a primeira pergunta para dar aí o começo do enredo da live. A live aqui vai ser meio que, enquanto tiver perguntas, a gente vai indo produzindo, tá? Então, pode ir indo, encaminhando as suas dúvidas. Eu tenho também. E a gente vai indo conversando por cima. Eu tenho também alguns pontos que eu quero enfatizar com vocês. Então, solta um primeiro ponto aí e a gente vai indo conversando enquanto o pessoal está acordando. Tá. Lembro a todos vocês que na terça que vem nós estamos fazendo uma apresentação muito interessante sobre a escolha de solos. E interessante também porque a gente está fazendo umas filmagens da manipulação com a terra. Então, isso é fundamental para aqueles que desejam entrar nesse universo aí com tranquilidade, segurança e saibam escolher o melhor solo. Na terça-feira, nós estaremos fazendo essa palestra. Uma palestra de 1 hora de duração. Inclusive, hoje, eu e Matheus faremos uma finalização de umas gravações, né? E com isso nós vamos avançando. Eu vou levantar aqui, Matheus, uma primeira questão, que é sempre uma questão muito que intriga muito as pessoas. A questão água versus taipa de pilão. Água versus obra. Né? Há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer a taipa de pilão, existia mais fortemente do que hoje alguns conceitos que eram muito arraigados. Por exemplo, um conceito que era muito arraigado. Se você fizer uma parede de terra,
essa parede desmancha com a chuva. Isso era um conceito muito arraigado, muito embora, né, as pessoas conheçam a casa do João de Barro, as pessoas conheçam os cupins que tem pelos pastos aí do Brasil afora, que são obras de terra que tomam chuva a vida inteira, né, e não desmancham. Bom, mas parede é uma parede, um cupim é um cupim, uma casa de João de Barro é um outro contexto. O que acontece? Acontece que a parede de terra, ela realmente necessita de uma proteção na base e uma proteção no topo. Na base, é porque quando a chuva bate no pé da parede, a chuva, mesmo que ela não escorra pela parede, ela bate no chão e respinga. Durante toda uma vida, isso acontecendo, esse respingo vai martelando o pé da parede. Esse martelar o pé da parede significa abrir buraquinhos, fissuras, ranhuras, possibilidades de entrar ali insetos, os insetos que vão cavar as suas cavernas, seus locais de moradia. E a umidade, o mofo, vai entrando por ali, né? Os fungos vão entrando por ali, às vezes plantinhas começam a crescer, mato começa a crescer, e tudo isso são formas de vida que vão corroendo o pé da parede. Então, é fundamental você ter uma proteção no pé da parede, uma proteção que resista a água que bate e a água que sobe, né? Porque a água que sobe, chamada capilaridade, esse fenômeno, é uma água que judia muito das paredes. E na cabeça, no topo, o que ocorre? Se você tem uma parede lá em cima, nivelada, por exemplo, e você não tem nenhuma proteção lá em cima, a chuva vai bater implacavelmente, né, durante anos e anos e anos, e essa batida também vai ocasionando perfurações, vai ocasionando fissuras, abertura de fissuras, e à medida que abre uma fissura, entra água, né? Ao entrar água, essa água cria uma reação química com a argila, portanto já altera a composição mecânica do material, né? E você vai tendo também, igualmente com o pé da parede, um desenvolvimento de vida, uma proliferação de formas diferenciadas daquele maciço, de matérias diferenciadas daquele maciço. Então, a Mas água... isso também não só isso acontece com a taipa, né? Qualquer tipo de construção, realmente, durante os anos vai ter... Só um minutinho. Alex, a gente já vai pegar a sua pergunta, porque é super interessante. Aqui a gente está dando exemplos da parte externa, né? O Alex perguntou da parte interna agora. Ele perguntou assim, eu vi no YouTube o uso de taipa de pilão na área do chuveiro, tendo um acabamento natural, apenas com hidrofugante. Foi dito que foram aplicados 6 camadas, 6 demãos. É seguro fazer esse tipo de aplicação? Ele está dizendo a aplicação do hidrofugante. No box, Alex. Parte interna, vamos já jogar já na parte interna da casa. Então, na parte de você limpar a casa na parte de dentro, no caso dele é algo cada vez, né? Você vai ter uma quantidade de umidade maior por conta do seu banheiro, né? Mas... Sim. Alex, é o seguinte, em princípio, o banheiro, ele muda muito de temperatura, né? Muda muito de temperatura. Todo dia, a cada banho, você tem uma variação de temperatura e uma variação de umidade. A combinação de umidade com variação de temperatura provoca um umedecimento muito grande na superfície externa da parede. Ok. Bom, então o que fazer? Se você tem um banheiro feito de taipa de pilão.
você tem que trabalhar com uma impermeabilização que penetre na parede. O que eu conheço e uso com muita frequência é um chamado Aquela. É um silicone à base d'água, que ele penetra, ele não faz película. Tá? Porque quando você tem uma película, você pode, ao arranhar essa película, você cria ali um buraquinho, né, para a penetração da água. E, portanto, você tem que usar. Você falou hidrofugante. Esse hidrofugante que eu recomendo é o silicone Aquela. Agora, e por ser banheiro, por haver mudança de temperatura naquela superfície da parede, faça essa impermeabilização todo ano. Todo ano. Porque na bula do silicone Aquela, você vai ver lá um prazo de 4 anos. Mas isso em condições normais. O banheiro não é uma condição normal. O banheiro, principalmente pela mudança de temperatura, e com isso há uma maior presença de umidade e tempo diferenciado. Agora, Alex, o que é excelente para um banheiro é a solução clássica. Um revestimento com um porcelanato, um revestimento com uma cerâmica queimada a 1.200 graus, que de forma nenhuma permite a penetração de água. Tá? E, além do que, o banheiro é um local em que passa por higiene, faxina, com muita frequência, devido a bactérias, fungos, mau cheiro. Então, é aplicado no banheiro um monte de produtos químicos para dissolver gordura, para dar bom cheiro, enfim, uma série de produtos que alteram a composição das superfícies, vão alterar, inclusive, a composição desse silicone Aquela que você aplicou. Por isso, eu acho que a solução clássica de um revestimento à base de cerâmica é a melhor solução, tanto para a higiene, a faxina, que é feita com muita frequência, né, nos banheiros, quanto para a proteção da parede em relação à água. É isso, Alex. Essa é a minha experiência com vários que eu já construí. Eu nunca fiz um banheiro deixando a parede de taipa de pilão exposta. Nunca fiz. Tá? Alguma outra questão, Matheus? Você falou sobre se é seguro ele fazer esse tipo de aplicação. Eu imagino que ele mesmo fazer a aplicação, não ele contratar um profissional para fazer isso. Alex, sem dúvida, você pode fazer, desde que você siga a regra que está escrito lá na lata. Como fazer, como diluir, como aplicar, se aplica com rolo, se aplica com pincel, que tipo de pincel, enfim. Você tem que jogar de acordo com as normas do fabricante. Tá? E dessa maneira, é claro que é possível você fazer, sem dúvida nenhuma. Mas siga a norma, inclusive até para você ter uma certa garantia aí do trabalho que você fez. O pessoal que está entrando agora, eu vi que temos o Fábio, a Horto Gaia, Pedrisco. Isso daqui é uma conversa, então a gente tem alguns assuntos interessantes que a gente vai colocar dentro, mas eu pergunto para vocês sempre encaminharem perguntas para a gente que vocês realmente têm essa dúvida com a taipa de pilão, se vocês já encontraram clientes que perguntaram isso, amigos que questionaram certas ideias sobre a construção com terra em geral. E vamos lá, o que o Alex falou. Ou você saiu sem querer na mensagem. A explicação foi excelente. Obrigado, Alex. Ou você. Tá, entendi.
Ok? Então, pessoal, encaminhe suas perguntas aí, não vamos ficar só um bate-papo meio raso. Unilateral. Unilateral, exatamente. Então, pessoal, eu estou aberto nesse bate-papo a passar todo o conhecimento que eu tenho sobre arquitetura de terra. O motivo desse bate-papo, organizado pelo Matheus, é justamente transmitir esse conhecimento. E a gente, na medida em que nós estamos provocando vocês, nós estamos construindo também alguns cursos, palestras, no intuito de que não fique só uma informação teórica, mas que você também vá para a manipulação e que você comece a compreender e a dominar esse universo aí na Terra. Tá? Mas o Matheus organizou esse bate-papo hoje, esse bate-bola, no intuito de tirar as dúvidas, sejam elas quais forem. Né? Até mesmo, o que é taipa? Por que chama taipa? Aonde nasceu a taipa? O que é a taipa, então, vamos dizer assim? Imagino que todo mundo que segue a gente já sabe o que exatamente é uma taipa de pilão, mas o que é uma taipa? Dê uma explicação rápida. Uma explicação clássica. Taipa é o nome de um sistema construtivo que pode ser dividido em dois. Taipa de pilão e taipa de mão. Tá? Em dois. No mundo inteiro. No mundo inteiro existe essa subdivisão. Portanto, quando você diz taipa, você não está dizendo nada. Você tem que dizer taipa de pilão, taipa de mão. No Brasil, a taipa de mão é chamada de pau a pique. Tá? Então, taipa é o nome de um sistema construtivo mundial. Nas línguas espanholas, taipau, nas línguas europeias, nas línguas latinas, francesas, por exemplo, pisé, né? No inglês mais clássico, inglês mesmo hammer earth, tá? E assim por diante. Mas todos são, existe aí, nós já fizemos esse levantamento, centenas de países que tratam um sistema construtivo com terra crua de taipa. Agora, no Brasil, nós temos que criar essa diferenciação. Taipa de pilão, porque usamos o pilão para compactar. E taipa de mão, porque fazemos uma trama de madeira e jogamos o barro para preencher essa trama de madeira. Isso é o clássico. Tá? Agora, a taipa de pilão, você pode chamá-la também de solo-cimento monolítico. Tá? Solo-cimento é justamente a identificação das duas matérias-primas que são utilizadas na construção de paredes, solo e cimento. Tá? Isso. Monolítico por quê? Porque, como o próprio nome diz, mono, uma, lítico, pedra. Portanto, monolítico, maciço. Então, seria solo, cimento, maciço, que é a taipa de pilão. Tá? Bom, isso é uma primeira abordagem, mas para que todos saibam, né, que quando agora você... Vamos voltar a uma pergunta que foi bastante questionada nas primeiras palestras, que foi a questão da hidráulica e elétrica dentro da taipa. E como tem a solução disso dentro da taipa. Porque, querendo ou não, é igual você falou, é um monolítico. Então, como que você consegue implementar a hidráulica e elétrica dentro da taipa? Tá. Bom, em primeiro lugar, eu digo para vocês que nós temos uma palestra que já está colocada aí numa plataforma que depois o Matheus vai informar vocês todos, que tem algumas imagens maravilhosas
sobre isso, hidráulica e elétrica na taipa. Tem desenhos, tem imagens, fotografias que permitem uma maior compreensão. Agora, verbalmente, a hidráulica e a elétrica necessitam talvez, de uma maneira mais eficiente possível, de um outro tipo de alvenaria. Tá? Ou seja, eu escolho a taipa de pilão como um material térmico e um material estrutural. E escolho uma alvenaria de tijolo, de bloco, seja outro material, para fazer o que nós chamamos na edificação predial de shaft, ou seja, subida e descida de fluidos e líquidos. Tá? Então, essa é a atitude mais inteligente e que é desenvolvida no projeto. Alternativas para você passar a rede de hidráulica elétrica na horizontal, nos rodapés de toda a edificação. Isso é excelente também. Né? Alternativas de você passar toda a hidráulica elétrica aparente, ou seja, por fora da parede. É uma alternativa também. Tá? Então, essa resposta, Matheus, ela carece de imagens. Por isso é que eu pediria para você depois fazer a divulgação da primeira palestra nossa, onde temos lá muitas imagens com várias alternativas para a passagem de hidráulica e elétrica. Agora, como você lembrou, Matheus, a parede de terra de pilão, ela é maciça. Portanto, tudo que você colocar ali dentro sofre um risco muito grande de ser esmagado na hora da confecção. Portanto, você tem que levar isso em consideração e se você quer colocar alguma coisa ali dentro, coloque no sentido vertical, ou seja, que acompanha o movimento do pilão, que vai bater aquilo. O pilão vai bater na vertical. Se você tiver uma peça colocada na vertical, essa peça não será esmagada. Tudo que você tiver na horizontal dentro de uma parede será esmagado. Então, é só levar isso em consideração que você compreende como é que você pode trabalhar aí nessa linha. Entendeu? Agora, mas uma outra pergunta aqui do grupo. Como vender a taipa de pilão para um cliente? O Lucas. Quem que fez essa pergunta? Lucas, do grupo. Lucas. O Lucas, como vender? Eu te diria o seguinte. Beleza. Né? Beleza. Vender a beleza. A beleza de um produto natural. A beleza de um produto que tem uma coloração natural, que não tem absolutamente nada de artificial. A beleza de uma parede que tem um desenho que conta toda a história da construção dela, como um casco de tartaruga. Essa é uma beleza. Essa beleza, inclusive, é uma beleza que proporciona para quem mora dentro de uma casa com parede de terra, cada dia veja uma coisa. Isso é muito interessante. É completamente diferente daquelas toalhas quadradinhas que você põe na mesa da cozinha e que você enjoa de ver. Né? Todo dia a mesma coisa. Então, a parede, ela proporciona essa beleza. A parede proporciona um conforto térmico por causa da inércia térmica da terra. Ou seja, o que é isso? Uma temperatura no interior equilibrada. Conforto é quando você tem equilíbrio. 27, 28, 29 graus, por volta disso, sempre. O desconforto é quando você tem picos. Quando você tem calor demais de dia, frio demais à noite. Isso é desconforto. Aí você entra com aparelhos para corrigir. Né? E ao entrar com aparelhos, você gasta energia.
Então, venda o conforto térmico para o teu cliente. Venda para o teu cliente a competência estrutural, ou seja, uma parede que não precisa de pilar de concreto. Não precisando de pilar de concreto, você elimina as tábuas, o aço, o concreto. Ao eliminar esses materiais, você vende para o seu cliente o quê? Custo, menor custo. Por que menor custo? Porque é mais barato? Não, porque você deixa de comprar aço, deixa de comprar madeira, deixa de comprar concreto, e quando você deixa de comprar, você economiza, obviamente. Então, venda para o seu cliente estrutura. Venda para o teu cliente agilidade, rapidez, né? Paredes que são produzidas com uma eficiência muito grande. Nós temos na primeira palestra que fizemos, nós apresentamos lá um relatório de análise de produtividade num canteiro de obras. Muito interessante, vale a pena você ver. O quanto você produz, por exemplo, em um dia de trabalho com 6 horas trabalhadas. Tá? Isso é muito importante. Então, Lucas, como vender? Vendendo beleza, vendendo conforto térmico, vendendo estrutura, vendendo menor custo, vendendo agilidade no canteiro. Essas são as questões. E eu acho que, Lucas, venda sustentabilidade. Dê um passaporte para o seu cliente cooperar com a sustentabilidade. Né? Dê um passaporte para o seu cliente para que ele dê uma vida melhor para os netos dele, né? Construindo com terra. Eu acho, Lucas, que ficamos por aí, sabe? E hoje em dia você tem sorte, porque existem inúmeras obras muito bonitas, inúmeras. A hora que você entra na internet e coloca aí construções com terra, você tem um imenso leque. E, obviamente, esse imenso leque te ajuda a mostrar para o teu cliente a beleza da arquitetura de terra. Tá certo, Lucas? Meta a cara e venda. Tá? E ganhe dinheiro. A também perguntou como funciona a junção da parede de taipa com outros materiais. Que tipo de materiais, Natália? Você diz com outros tipos de paredes? Qual é a pergunta? Provavelmente. Natália, o melhor sistema de encontro de duas matérias, primeiro, você não deve tentar fundir uma na outra, tá? Porque você compreende que toda matéria tem o seu comportamento específico, comportamento físico, comportamento mecânico. Quando eu digo comportamento mecânico, eu me refiro a movimento, né? Expandir, retrair, isso é mecânico. Quando eu digo comportamento físico, eu digo mudança de composição, tá? Então, sólido, líquido, isso é comportamento químico, tá? Isso é comportamento químico. Então, você não deve fundir, mas você deve engastar. O que é engaste? Engaste é você criar sistemas de travamento através da união por exemplo, existe no universo da carpintaria um sistema de engaste chamado mão de amigo. Procure isso para você entender o que eu estou falando. Mão de amigo. E tem esse nome por quê? Porque o sistema de engaste das mãos é tão grande que nunca elas vão se soltar. Por isso, mão de amigo, né? Existe também, no universo da engenharia, um sistema muito utilizado e com madeira, com concreto, com terra,
chamado sistema macho e fêmea. Sistema macho e fêmea. Isso é um sistema, como o próprio nome diz, de engaste perfeito. Tá? Então, aí mora a solução para você fazer um engaste concreto, terra, tijolos, bloco cerâmico, terra, enfim, qualquer possibilidade. É uma questão, Natália, de desenho. É o desenho que você vai criar. Eu mostrarei isso para você em breve, quando a gente estiver tratando de sistemas de travamento na taipa de pilão. E aí, nós estamos preparando uma palestra, uma aula, onde eu vou desenhar algumas soluções para você encaixar parede de tijolo com parede de terra com parede de terra, concreto com parede de terra, enfim. Mas isso eu teria que desenhar. Você vê o desenho disso para você compreender. Mas coloque isso na cabeça. Dá uma pesquisada, dá uma estudada. Mão de amigo no universo da carpintaria e macho e fêmea no universo da engenharia civil. Você vai entender bem o que eu estou falando. Para todo mundo, a Paula acabou de encaminhar a mensagem. Como você faz o acabamento dos furos das barras fosqueadas que são usadas na forma? Eu imagino que seria o acabamento interno que deixa aquele furo depois que você deforma a taipa. Sim. Essa foi a pergunta de Paulo. O Paula. Paulo. O Paulo, são várias as possibilidades. Porque, na verdade, esse furinho que fica é a passagem do parafuso que faz o travamento das formas, né, para as formas não abrirem. Tá? E eu já usei tampar esses furinhos com umas rolhas de madeira. Aqui na minha casa eu fiz isso. Eu já usei algumas peças na cabeça por dentro da forma, na execução da parede, algumas peças que criaram um baixo relevo. Portanto, quando eu tenho um furo na parede, o que eu faço quando eu crio em volta dele um baixo relevo? Eu dou ênfase para o furo. Então, a maneira espetacular e rica de você explorar o que seria um defeito é você aumentar a visibilidade dele. Entendeu? Mas com um recurso, porque aí a pessoa percebe que aquilo não é um defeito, que aquilo é um elemento decorativo. Você muda a categoria daquilo que é necessário para o sistema construtivo acontecer. Porque você precisa desse furinho. E uma opção bem arroz com feijão, Paulo, é depois que você desforma a parede, você pega uma quantidade de terra e faz um aperto, faz um acabamento ali, vai entrando, apertando, umedece um pouco, e vai passando, alisa com uma espátula, enfim, some. Aquele furinho é tampado e desaparece. Esse é o mais simples possível, de tal forma que quando você olha depois, você não distingue, né? Porque a parede ela tem uma aparência muito natural. Ela não é um gesso, né? Lisinho. Ela tem uma aparência natural. E, portanto, esses furinhos acabam sendo incorporados à aparência natural da parede. Mas nada com que se preocupar, Paulo. Uma dessas 3 soluções você vai encontrar. Tá bom? A Natália falou maravilha, vou pesquisar sim. Ótimo. Sobre, já entrando já na pesquisa, a gente já está aí já 35 minutos na conversa.
eu vou jogar a questão da nossa palestra na terça-feira, que vai ser sobre os exames, os testes de ser feito em solos para chegar ao solo perfeito, a mistura perfeita para a taipa de pilão. E o porquê que isso é tão importante para a pré-produção da taipa. Para você já ir pensando até mesmo no momento que você está produzindo o projeto. A primeira visita no terreno, você verificar se você vai ter a possibilidade de fazer um recorte dentro do terreno e aproveitar aquela terra, se você vai ter que pegar essa terra em outra jazida, se você vai ter que trazer essa terra de outro ambiente para cá, se o cliente vai querer uma terra mais avermelhada, uma terra mais alaranjada, uma terra mais uma coloração mais arenosa, e senão eu falo muito, mas a pergunta é: qual é a importância do exame da terra antes da taipa de pilão? É fundamental. Quem perguntou? Paulo? Não, eu perguntei. Ah, você? Jogado para a palestra. É fundamental, é fundamental. O sujeito do sistema construtivo é a terra. Então, obviamente, que o sucesso do teu trabalho é conhecer a terra, conhecer o comportamento da terra. Tá? Sem isso, você vai ter sérios problemas no canteiro de obra, problemas operacionais. E a questão é complicada porque quando você cai num canteiro de obras em que a mão de obra nunca fez uma parede de taipa de pilão, o que ocorre? Ocorre que a mão de obra desconfia o tempo todo. E esse universo de operários, eles não gostam de se meter em enrascadas. Não gostam de se meter em operações que eles não dominam. Normalmente, é muito comum a gente escutar pedreiro falando: eu trabalho há 30 anos com obra, sei de tudo. Bom, ele sabe aquilo que ele sabe, né? E se você parar do lado e falar: me mostra o que você sabe, você não vai ter muita variação. Você vai ter exatamente aquele arroz com feijão que existe em todo canteiro de obras. Todo canteiro de obras. Portanto, é muito comum quando você vai usar um operário para fazer uma taipa de pilão, um receio imenso desse operário. E ele, com receio, ele vai duvidar, vai fazer duvidando. Portanto, pare e pense. Quando você faz uma coisa duvidando que vai dar certo, tenho certeza absoluta que você não faz ela legal, tranquilo, bem feito. Você está fazendo, mas está pensando que não vai dar certo. Então, o exame de solo serve para dar aquela confirmação, serve para você realmente colocar na mão na massa ali, ver a terra, verificar se ela realmente vai ser utilizada para taipa, o quanto que você vai ter que fazer uma quebra com cimento ou areia. E até mesmo dentro da palestra, né, agora já entrando não como pergunta, mas como resposta dentro da palestra, uma das formas de você verificar é fazer um exemplar. Então você faz um exemplar de 15 por 25, onde você vai ter todas as faixas, você já vai ter ali um protótipo, né, que você consegue até levar até o cliente para a sua mão de obra, porque realmente, se você não der uma confiança, eles não vão ter aquele tesão de produzir. E até você consegue ver no olhar da pessoa, quando você entrega para ele aquele bloco de taipa, né, e ele fala: nossa, a gente vai produzir isso daqui numa escala muito maior. Então, às vezes, é 30 centímetros por 2 e 24 metros de altura. Então, vai ser tipo o bloco. Como que vai ficar isso? Então, você meio que atinge a curiosidade da pessoa. Agora, voltando para as perguntas, senão a gente fica aqui na conversa.
A Natália perguntou, na fixação de objetos, como funciona? Armários, redes? Eu imagino que a pergunta é furar a taipa. Sempre, Questão de... sempre. Furadeira. A taipa você pode furar e pode cortar, você não pode bater, tá? Porque furar e cortar é plenamente viável, possível para você fazer qualquer operação numa parede de terra. Furando com furadeira e cortando. Portanto, bucha, parafuso, fixação de redes, tudo isso é comum, né? E armários, enfim, tudo isso é muito comum. Eu tenho aqui e várias obras, isso já foi realizado, e não há perigo nenhum, problema nenhum, tá? Hoje em dia, inclusive, você tem buchas especiais que tem um comportamento espetacular, uma resistência imensa, enfim, você tem um universo muito grande. Mas é normal, como outra parede qualquer. O Paulo perguntou, o ideal é que as primeiras fiadas levem um pouco de cimento para evitar algum acidente, como um vazamento de alguma tubulação? Não ouvi. O Paulo perguntou, o ideal é que as primeiras fiadas levem um pouco de cimento para evitar algum acidente com o vazamento de alguma tubulação. Não, Paulo, não. Repito, tubulação, conduítes, você deve tratar de maneira específica, não misture, né? Trate de maneira específica dentro da tua obra. E outra, adicionar cimento fora do traço, você só faz desequilibrar a cura da parede. Você desequilibra a cura, tá? Quando você conhece o tipo de solo, você elabora um traço e você vai do começo ao fim aquele traço, fazendo uma parede homogênea, de comportamento homogêneo. Se você tem um maciço, você tem que ter um comportamento homogêneo nessa parede, tá certo? E acrescentar mais cimento é inútil e é encarecedor, porque você está gastando mais cimento, tá bom? Carlos Andrioli. Provavelmente essa pergunta, com a palestra da terça-feira, você meio que vai cortar essa dúvida sua. Porque realmente a taipa nada mais é do que uma mistura de terra, areia, se precisar, e cimento. Você nessa mistura, e água, obviamente. Mas com essa mistura, você vai produzir desde do pé até a cabeça da taipa. Você não vai mudar essa mistura. Então essa pergunta de o cimento vai evitar um acidente. Não, na verdade o cimento iria causar até mais acidente. Talvez a taipa no processo de cura, ela vai ter uma cura acelerada, ou ela vai ter uma cura mais problemática, vai precisar mais de água. Então, Matheus, essa ideia dele é a velha ideia que existe em todo o campo da engenharia e da arquitetura, de que o cimento é o herói, o cimento resolve tudo, né? Essa é uma ideia já velha, conhecida nossa, mas não funciona assim com a parede de terra. A parede de terra, não de cimento. Mas vamos para a próxima. O Paulo também perguntou, você sempre usa cimento na mistura? Sim, porque o cimento é muito eficiente na estabilização da argila, que é o elemento que dá coesão, mas ele dá coesão, portanto ele é fundamental, a argila é fundamental por dar coesão na mistura, mas a argila é muito plástica. Ela trabalha muito, ela se movimenta muito, então ela precisa
de uma camisa de força. A camisa de força da argila é o cimento. E por que eu uso o cimento? Porque o cimento me permite espessuras menores de paredes, né? A flambagem da parede é muito menor e eu consigo trabalhar com espessuras de 20, já fiz espessuras de 12, de 15. A cal, ela é muito eficiente, porque a cal, ela trabalha com os materiais argilosos do solo e produzem um resultado chamado pozolana. Pozolana é o nome do cimento dos romanos. Os romanos descobriram o cimento diluindo os materiais das lavas de vulcão. Eles diluíam aquilo e descobriram ali um elemento ligante, chamado pozolana, que permitiu que os romanos construíssem aquelas puta maravilha que a gente conhece, o Coliseu e vai por aí afora. A pozolana é isso. Porém, a pozolana, que é produzida a partir da reação da cal, ela funciona em quantidades muito grandes. O que significa? Significa que eu, para ter uma reação da cal com a terra, criando pozolana, eu preciso de uma espessura de parede absurda, que é ideal para um forte militar, que é ideal para uma igreja de 15 metros de altura. Tá? Então, por isso eu uso o cimento, Paulo. O pessoal está entrando aqui, entrando, saindo. O pessoal que acabou de entrar, a gente está fazendo uma conversa onde os assuntos são jogados por vocês. Então, podem conversar aí, podem mandar perguntas que nós vamos fazer as respostas. Caso as perguntas parem, a gente para a live aqui e nos vemos terça-feira com a palestra. Tem algum tema? Oi, Ian, que você seja bem-vindo, Ian. O Ian é o filho do Salmar. O Ian pode dar um depoimento sobre o que é morar numa casa de terra. Seria uma ótima entrevista. Como é crescer dentro de uma casa de taipa. Tem um tema aí que você anotou que seria interessante passar para o pessoal? Sim. É muito importante a gente desenvolver um conhecimento sobre sistema construtivo. Por quê? Porque nas escolas de arquitetura isso é muito raro. É muito raro, né? Você ter um aprofundamento na questão que nós chamamos arquitetura vernacular. Ou seja, as arquiteturas antigas que construíram palácios e coisas imensas, e que perduram até hoje, portanto, comprovam a competência, né, do sistema construtivo e a competência da matéria-prima utilizada. Então, não há outra alternativa para nós, técnicos, arquitetos, engenheiros, do que aumentar a nossa cultura sobre sistemas construtivos. Porque essa é uma maneira muito forte de você convencer um cliente. Porque o convencimento do cliente se dá pela percepção que o cliente tem do seu conhecimento, pela segurança que o seu conhecimento e a sua fala passa para o cliente. Isso é o convencimento maior, né? Se você é um carimbador maluco, se você conhece pouco e fala muito, você seguramente vai ter problemas na confiabilidade das tuas falas. Então, esses nossos encontros, a minha perspectiva de vida hoje, com tudo que eu tenho produzido, com o meu site, com as palestras, com as obras, aulas, no sentido de passar para vocês o conhecimento sobre essa cultura construtiva chamada taipa de pilão, tá? E passar não apenas na forma teórica, mas também
através de experimentos práticos, manipulação da terra, para que você adquira um conhecimento forte, um conhecimento profundo. E também eu estou preparando aqui uma infinidade de artigos e materiais para leitura que nós vamos soltando semanalmente para vocês, ok? Portanto, fiquem ligados. Eu quero muito ter uma oportunidade grande de ir trabalhando e passando para vocês esse conhecimento que hoje eu tenho. Tá bom, Matheus? Nós temos chegando agora a 50 minutos. Temos alguma pergunta aí do público? Vamos ver se alguém manda alguma pergunta. Eu imagino que para a primeira live aqui, uma conversa de bar, foi até que bom, teve perguntas interessantes. Só faltou a cerveja, né? Eu ainda estou meio doente, então não pode cerveja por enquanto ainda. Não, e é de manhã ainda, tem que esperar passar o meio-dia. Mas então, o pessoal está meio ainda dormindo, então não vai ter nenhuma pergunta. A gente vai indo, terminando essa live aqui, com uma forma de apresentação para palestra na terça-feira. Nós vamos fazer... Não pode antes de meio-dia, Paulo falou. Combinado, Paulo. Pode ficar tranquilo. Pessoal, eu conto com vocês que continuem acompanhando o Matheus gerenciando tudo isso, porque em breve a minha expectativa é fazer com vocês uma parede no canteiro de obras. Uma parede grande, alta, forte, com aberturas, enfim, com todos os pré-requisitos que aparecem nos nossos projetos. Então, a minha expectativa é ampliar cada vez mais esse contato para que nós possamos fazer oficinas com duração de 2 dias, né? Então, já tenho feito alguns contatos com dono de pousada no Vale do Ribeira, lá na região do Petar, que está muito interessado em construir, e aí ele tem uma pousada, portanto iríamos todos, e tem lugar para dormir, e passar por um procedimento de canteiro de obras, de executar e produzir algo numa escala real, grande, é muito importante. Isso passará para vocês, assim, uma segurança fantástica. E essa segurança é a segurança que nós precisamos ter para ir para um sistema construtivo que nunca fizemos, né? Então, precisamos ter a segurança para dizer para o pedreiro o que nós queremos. Porque o que eu tenho visto, eu tenho sido chamado para construir paredes de taipa de diversos escritórios. E o que eu percebo? Eu percebo que o escritório, ele importa, né, das redes sociais, da internet, do Google, ele importa imagens de terra, cola nos projetos dele e, obviamente, que o cliente dele ama, adora, quer. Bom, aí gera essa dificuldade para o projetista. Ele copiou uma parede de terra que agradou a ele, obviamente, e agradou ao cliente. Só que, dali para continuar, ele tem que recorrer a um outro profissional. Então, eu tenho sido chamado com frequência. Estamos agora num processo lá de uma obra em Ribeirão Preto que está acontecendo isso, que é o escritório de São Paulo projetou e não sabe fazer, não tem conhecimento e nos chama. O meu objetivo é que, à medida em que nós vamos aprofundando e trocando esse conhecimento, né, vocês vão ganhando cada vez mais confiança para vocês gerirem os canteiros de obra, para vocês entenderem o desenho de um projeto. Como é que eu desenho um projeto para taipa? Porque, às vezes, nós recebemos aqui verdadeiras caixas pretas.
de pessoas que fazem um projeto e não têm a menor ideia de como solucionar este ou aquele aspecto que uma obra tem que precisa ser solucionado. Então, queremos passar isso para vocês. Por isso que eu estou nesse trabalho, aí, iniciado há 2, 3 meses atrás, um trabalho que pretende ser muito constante, muito frequente, mas que vai caminhar para canteiro de obras, né? Para canteiro de obras. Essa é a minha expectativa com esse trabalho aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado aí por terem parado um pouquinho por aqui. Agora o contato de vocês fica sob a coordenação do Matheus aí, que vai frequentemente estar encaminhando para vocês o nosso trabalho, as palestras, os cursos, enfim, as oficinas, tudo que a gente tiver para passar para vocês. Combinado? Fica aí um grande abraço para vocês, agradeço muito, muito a vocês poderem estar presentes aí. Mais alguma questão, Matheus? Não. É isso aí. Obrigadão, pessoal. A gente está pensando em fazer esse tipo de live todo final de semana. Às vezes vai ser uma conversa entre a Arquiterra, então eu e o Somar, ou nós vamos fazer convites para outros tipos de profissionais. Às vezes até mesmo convites para vocês ouvintes, né? Para ter uma conversa mais, vamos dizer assim, mais orgânica, não só eu lendo a sua pergunta e assim por diante. Mas, realmente, a produção de conteúdo cada vez vai ficar maior em questão de cursos, publicações, links, e tudo isso vocês vão estar aqui pela plataforma do Instagram ou na plataforma do WhatsApp, que é onde a gente tem a nossa comunidade. Quem ainda não está lá, eu sempre recomendo, porque é onde a gente vai publicar as coisas primeiro, antes de passar aqui para o Instagram. E o WhatsApp, a gente sabe que está sempre ali mais perto da gente. Tá? Então, Matheus, só uma coisa. Primeiro, bom dia aí, César. Que legal, que saudades também. Outra é que nós vamos estar fazendo esses bate-papos, assim, papo de boteco, com uma questão muito interessante. E contando para vocês algumas experiências específicas. Né? Contando. Como, por exemplo, nós estamos num processo aí, como eu disse, iniciando uma obra lá em Ribeirão Preto. Então, vamos fazer alguns recortes, sentar aqui e falar, bom, pessoal, essa semana fizemos isso e mostrar, fizemos aquilo, fizemos desse jeito, trabalhamos assim, produzimos assim, tivemos esse problema, choveu, protegemos da chuva dessa forma, enfim. A gente vai escolher alguns temas e vamos contar pedaços da história do canteiro de obra. Então, seriam histórias do canteiro de obra. Isso que nós vamos fazer alguns recortes aí e trazer para vocês toda semana. Né? Então, fica aí um grande abraço para todos, obrigado pela presença. Tá? E contem comigo assim que for importante e necessário. Tá bom? Tchau, pessoal. Bom sábado e bom fim de semana. Até mais.